Aleluia! Graças a Jesus! Mais um dia, Deus te abençoe poderosamente, te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus, em nome de Jesus. Irmãos, olha só, o que nós precisamos na nossa vida? Nós dependemos da palavra de Deus. Irmãos, eu não vou falar para você e nem pensar o que seria de nós sem a palavra, porque a gente já sabe o que a gente era sem a palavra, né? Menos que nada. Porque, irmão, pensa só, Deus enviou a palavra dele, já soprou do fôlego da vida em nós, né, no dia de hoje. Irmão, Deus tem palavra, tem direção para a nossa vida. Olha só, às vezes as coisas estão acontecendo e vira e mexe, Deus traz uma palavra, de tempos em tempo, Deus renova a palavra e nos envia a palavra novamente. Sabe o que acontece? A gente às vezes fica tentando fazer as coisas do nosso jeito. Mas, irmão, eu fico todo dia maravilhado com a palavra de Deus, porque muitas vezes nós tentamos, se esforçamos para entender as coisas e sozinho a gente não consegue. Jesus já falou, né? Sem mim nada podeis fazer. Irmãos, é só o Espírito Santo para nos revelar, é só o Espírito Santo para nos dar a direção. E diante de cada situação, nós precisamos da palavra de Deus, nós precisamos da direção de Deus. Em nome de Jesus, nós precisamos ser cheios da presença de Deus em nome de Jesus. Olha só, vamos ouvir a palavra de Deus hoje? Facinho, curtinho, ó. João 14, 26. E depois, 1 Coríntios 2, 9 até o 15. Olha só. Mas o advogado, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar de tudo o que eu vos disse. Irmão, é o Espírito Santo que te ensina. Querido, presta bem atenção. Nós estamos passando por cada etapa, não estamos? Estamos passando junto, não estamos? Deus está enviando a palavra, eu recebo a palavra aqui junto com você. E nós somos maravilhados pela palavra de Deus. Irmãos, se é o Espírito Santo que vai nos ensinar, eu vou ficar com a opinião do Espírito Santo de Deus. O que ele falou para nós em Efésios? Efésios 6,10. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Porque nós não temos que lutar contra o sangue nem contra a carne, mas contra principados e potestades. Você luta contra pessoas? Claro que não. Ninguém está lutando contra pessoas, não. Nós estamos lutando contra o diabo que quer nos levar para o inferno. Uma hora ele oferece lá um prato, uma oferta maligna, tenta nos levar para um caminho que nós não entendemos, né? Foi transportado por Jesus à cidade santa, não foi isso? Não foi? Está na palavra de Deus, né? O que eu preciso aprender? Irmão, para de tentar raciocinar com a sua mente. Eu tenho que parar de raciocinar com a minha mente. Sabe por quê? Porque a nossa mente não é a mente de Deus. Você já sabe disso, que ele já falou, né? Que o caminho dele não é o nosso caminho, os pensamentos dele não é o nosso caminho, são mais altos. Irmão, para de raciocinar com a sua mente. Toda vez que eu raciocino com a minha mente, eu vou enxergar o que está diante de mim, vou me pautar nas coisas que estão à minha volta. Agora, querido, presta atenção. Quando você presta atenção naquilo que o Espírito Santo está falando, aí você vai entender. Aí eu vou entender na onde Deus quer nos levar. Então, o que você vai fazer? Vai fazer assim, ó. Espírito Santo de Deus, me ensina isso aqui. Espírito Santo de Deus, me ensina como é que faz essas coisas. Aí eu vou ficar, aí nós vamos parar e ouvir o que ele tem para nos falar. Olha só, o que ele falou? Jesus falou o quê? Mas o advogado, o Espírito Santo ou o Consolador, né? Tem vários adjetivos aqui maravilhosos para definir o Espírito Santo de Deus, o Deus Espírito Santo, para nos dar direção. Mas o advogado, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar de tudo o que vos disse, de tudo o que eu vos disse. Irmão,
Ele vai nos ensinar. Se eu raciocinar com a mente humana, eu não vou entender. Você já imaginou quando você era criança? Quando a gente era criança? A gente sabia que ia fazer o que a gente está fazendo hoje? Não, porque a nossa mente é de criança, não raciocina dessa maneira. É assim também. A nossa mente é natural, tem carne, tem o nosso próprio eu, né? Lembra que a gente falou que tem o sistema geográfico, né? Da onde a gente mora ali, né? E tal e tudo mais. Irmão, você não vai entender. Eu não vou entender, mas o Espírito Santo vai nos ensinar. Está acontecendo alguma coisa. Qual que é o nosso passo? Pedir ajuda para Deus. Pedir a direção de Deus, as atitudes que nós vamos tomar. Então o Espírito Santo vai nos direcionando, nós vamos viver o cuidado e a manifestação de Deus. Olha só, vamos lá. No versículo 9. No entanto, como está escrito, olho algum jamais viu, ouvido algum nunca ouviu, e mente nenhum imaginou o que Deus predispôs para aqueles que o amam. Então, mas como que é isso? Se a mente não viu, não imaginou, olho, né? Como está escrito, olho algum jamais viu, olho algum jamais viu, ouvido algum nunca ouviu, e mente nem imaginou o que Deus propôs. Então, o olho não viu, o ouvido não ouviu e a mente não imaginou aquilo que Deus predispôs. Mas como é que eu vou enxergar isso? Irmãos, presta bem atenção. Nós vamos acessar o que Deus tem para nós, o conhecimento, a sabedoria, quando nós acessamos o Espírito Santo, quando nós pedimos ajuda para Ele. Por quê? Porque Deus predispôs para nós e está guardadinho nele. Aí como que, por que que nós precisamos entender isso? Porque tem demônio que quer atrapalhar o plano, o projeto. Você não vê quando o diabo estava tentando Jesus? O que que ele falava? Se tu és filho de Deus, mande que essas pedras se tornem pães. Se tu és filho de Deus, pula daqui. Irmão, toda hora ele falava se tu és filho. Por quê? Porque ele sabia que através da palavra estava escrito que Jesus ia vir, morrer por nós e tudo mais, se entregar, está lá em Isaías 53, né? Então, ele precisava fazer o quê? Responder com a palavra. Por quê? Porque ele não podia quebrar aquele vínculo, o sacrifício, morrer de outro jeito, né? Tanto que a vida de Jesus ninguém pegou, ele que entregou lá na cruz do Calvário, ninguém tirou a vida dele, foi ele que entregou lá na cruz do Calvário. Irmão, presta bem atenção, e ressuscitou ao terceiro dia. Então presta atenção, o olho não viu, a mente, o ouvido não ouviu, a mente não imaginou. Como é que eu tenho isso? Através do Espírito. Aí ele vai falar no versículo 10. Deus, todavia, o revelou a nós por intermédio do Espírito, porquanto o Espírito a tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus. Irmão, tá falando que o Espírito Santo vai lá em Deus e traz aquilo que está no mais profundo de Deus para mim e para você. Irmão, isso daí que eu e você que está tendo um desafio, a gente fica ali com o nosso sentimento abalado, você não sabe como é que resolve, você não sabe como é que se procede na situação, você fala assim, e agora? Se eu fizer isso, pode dar ruim, se eu tomar essa atitude, não vai ser legal, não é verdade? O Espírito Santo já sabe como é que vai resolver. Eu preciso buscar nele, pedir ajuda, Espírito Santo, me ajuda, Deus tem algo para mim aqui. E o Espírito Santo vai te ensinar. Ele vai nos mostrar, Deus, todavia, nos revelou através do Espírito. Então, através do Espírito, do Espírito Santo de Deus, Deus, Espírito Santo, nós vamos ter a revelação de Deus. Nós vamos ter o conhecimento que Deus tem para a nossa vida, em nome de Jesus.
Diante dessa situação, dessa questão, ele vai nos ensinar. Mas eu estou raciocinando com mente humana não vai entender. Eu preciso da presença, da mente de Cristo. E quando que nós temos isso? Através do Espírito Santo de Deus. Continua aqui no versículo 11, aí ele vai falar assim, ó. Pois quem conhece os pensamentos do ser humano, a não ser o espírito do homem que nele reside. Assim, igualmente, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Irmãos, nosso espírito sente o que nós vamos fazer. Por exemplo, alguém nos pergunta: você gosta de qual comida? Automaticamente o espírito já sabe de qual comida eu gosto, né? A nossa carne. Mas o Espírito que sabe os nossos pensamentos, o nosso entendimento. E quem é que sabe as coisas de Deus? O Espírito Santo de Deus, irmão. Então, para de raciocinar com a sua mente. Se você continuar raciocinando com a sua mente, a conta não vai fechar, o cálculo não vai fechar. Irmãos, muitas vezes, olha só, os homens de Deus foram conduzidos por Deus, né? A gente ainda falou, tá falando de Ezequiel, né? Irmão, o que acontece? O, o, o Ezequiel, ele foi conduzido pelo Espírito, não foi? Lá, até o vale. Irmão, lá era o mundo espiritual. No mundo espiritual, as coisas se comportam de maneira diferente que no mundo físico. Então, o que eu vou entender? Que o Espírito Santo vai trazer, predispôs, né, para nós. E ele vai trazer, mas as coisas funcionam de maneira diferente. Por que de maneira diferente? Porque não é que nem eu tô vendo aqui, né? Que nem como as coisas acontecem. É através do espírito, é espiritual. Então eu não estou entendendo, porque quem vai me explicar é o Espírito Santo de Deus. E se eu olhar para essa situação de maneira natural, aí que eu não vou entender mesmo. Aí que a conta não vai fechar. Nós, no entanto, não recebemos, ó. Assim, igualmente, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Então, o Espírito Santo conhece os pensamentos de Deus, aquilo que ele predispôs para nós. Irmãos, ó, e muitas vezes nós estamos pensando que é coisa financeira, Deus predispôs um. Não, é crescimento espiritual, é entendimento, é fortalecimento na nossa fé, treinamento de Deus, que eu não estou entendendo como é que resolve isso. Aí Deus dá o discernimento espiritual. Aí ele fala assim, ó. Mas, é, no entanto, entretanto, não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de que possamos compreender o que por Deus foi otorgado gratuitamente. Quem vai nos ensinar o que por Deus foi nos dado gratuitamente, foi nos dado, nos entregue, otorgado? É o Espírito Santo de Deus, ele vai nos ensinar como viver e como entender essas coisas, como vencer essa batalha atual, né? Porque nós vivemos em tempos, em batalhas. Então, ele vai nos dar o discernimento de como fazer, de como agir. Ah, toma esta atitude aqui, toma esse procedimento, e diante de cada condição, nós vamos viver aquilo que Deus tem. Nós vamos entender, ó, ele faz o quê? Mas o espírito do mundo, mas sim o espírito que vem de Deus, a fim de que possamos compreender o que por Deus nos foi ortogado gratuitamente. Sobre isso, também pregamos não com palavras ensinadas pelo pelo saber humano, mas sim com palavras ministradas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Irmão, o que eu preciso entender? Eu vou ficar com a ministração do Espírito Santo, em nome de Jesus, e enxergar de maneira espiritual. Olha só, o que ele vai falar aqui? As pessoas que não têm o Espírito não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus, pois lhe parece absurda e não são capazes de compreendê-la, porquanto elas
são discernidas espiritualmente. Contudo, aquele que é espiritual pode discernir todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é compreendido, porquanto, irmão, o que eu preciso entender? Que essa situação, essa condição, eu vou compreender de maneira espiritual. Porque quando a gente está olhando as situações de maneira natural, parece absurda, não faz sentido. Porque eu estou deixando de ser espiritual e estou olhando de maneira natural. O que a gente vai fazer? Olha para essa situação aí de maneira espiritual. Se tem demônio para enxergar, enxerga na onde está, expulsa em nome de Jesus. Olha para essa situação, o crescimento de Deus de maneira espiritual. Porque o que Deus quer fazer na nossa vida vai além do nosso entendimento. A nossa mente humana não é capaz de raciocinar o que Deus tem para nós. Então eu vou crer, vou obedecer e deixar o Espírito Santo ensinar. Melhor, eu vou chamar a presença dele para ele nos ensinar e nós vamos viver o que Deus tem para nós em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Bora orar aqui em nome de Jesus? Deus Santo, Deus querido, Deus Todo-Poderoso, papai. Nós queremos te louvar pelo teu amor e a tua misericórdia. Nós queremos te louvar pela tua grandeza e a tua presença. Senhor, aquilo que o Senhor tem para mim, Deus, não chegou nos meus ouvidos, não chegou na minha mente, Pai, não chegou nos meus olhos, mas o Senhor me revela pelo teu Espírito. Senhor, me faz enxergar o caminho e a solução para cada situação. Deus querido, Espírito Santo, nós te convidamos, vem na nossa vida agora e nos ensina como fazer isso, como tomar essa atitude, como agir diante dessa condição. Senhor, nós estamos calculando, Pai, com a mente humana, e com a mente humana não vai, o raciocínio não fecha, mas Deus, segundo o teu poder, a tua graça e a tua misericórdia, abre, papai querido, o nosso entendimento para viver o cuidado que o Senhor tem para a nossa vida. Senhor, em nome de Jesus, abre o nosso entendimento, abre a nossa mente, segundo a tua graça e a tua misericórdia, nós queremos do teu ensinamento, da tua direção, em nome de Jesus. Senhor, nós sabemos que a solução está em ti. Às vezes, meu Deus, na nossa mente está travado, porque a nossa mente é humana e as coisas são espirituais. Nos faz espirituais, meu Deus, diante de cada situação, para que nós possamos entender aquilo que o Senhor já tem para nós, aquilo que o Senhor predispôs para nós em cada situação. Senhor, Espírito Santo, nós reconhecemos a tua presença na nossa vida, reconhecemos que o Senhor tem trazido a revelação de Deus, aquilo que está com Deus. Espírito Santo, abre o nosso entendimento agora, coloca na nossa mente, em nome de Jesus, segundo o teu poder e a tua graça. Em nome de Jesus, e eu peço, alcança cada um que está comigo com o teu poder e a tua graça, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus.